Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite. Que grande alegria poder estar aqui junto com vocês. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial para um bate-papo evoluído sobre espiritualidade, sobre seres cósmicos, sobre Federação Galáctica e sobre muitas outras coisas que a gente já vem ouvindo há um tempo. E nós vamos ter a oportunidade de conversar, de trocar experiência, de trocar ideia sobre muita coisa que está ligada à espiritualidade e que está ligado aos movimentos que estão acontecendo no nosso planeta nesse momento. Então, para abrir essa nova etapa do canal Ascensão Planetária, dentro desse trabalho que a gente vem fazendo, nós escolhemos trazer um irmão que tem muito conhecimento dos seres cósmicos, tem muito conhecimento da espiritualidade, de uma forma muito física, né? De manifestação mesmo. Ele é o tipo de pessoa que é um grande pesquisador, que vai para dentro da mata, que vai junto para ver os avistamentos e com muita alegria nós estamos hoje aqui recebendo o nosso querido amigo Rafael Hungria para esse bate-papo aqui sobre todos os movimentos que envolvem esse agora da nossa humanidade. E eu estou muito feliz com a oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento recebendo esse irmão querido. E a gente vem para falar de espiritualidade no nível mais profundo, e em um nível que já está se manifestando no nosso planeta. Hoje a gente pode dizer assim, que algumas pessoas falam de espiritualidade de uma forma, jamais conectado às manifestações no campo energético, né? E a espiritualidade, esse movimento da ascensão do nosso planeta está tão intenso que em algum momento vai nos conectar com essa outra linha da espiritualidade, que é essa linha dos seres cósmicos, da manifestação, dos aparecimentos dos OVNIs, né, das naves, dos contatos físicos ou extrafísicos. Então, para essa conversa de hoje, para essa troca de experiência, a gente recebe com grande alegria o nosso querido amigo e irmão Rafael Hungria. Rafael, seja bem-vindo, que grande alegria ter você aqui junto com a gente. Boa noite, Gleidson. Boa noite a todos que estão presentes hoje à noite aqui para um bate-papo muito evolutivo. É muito importante essa união entre pensamentos, ideias e consciências. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo, assim como outros amigos e amigas que estão nessa luta para trazer um pouco de consciência para essa humanidade tão sofrida. E nós, do grupo Dáquila, estamos de braços abertos e caminhando de mãos dadas com todos vocês. Então vai ser muito bom a gente compartilhar hoje alguns aprendizados e experiências que nós tivemos nessa jornada. Boa noite, mano. Que grande alegria, muito bom ter você aqui. E eu já estava aqui, eu já falei com o Rafael, falei, olha, Rafael, na próxima excursão que vocês forem ter, que vocês forem para os contatos físicos, me leva contigo, eu quero ir junto desse negócio aí. Mas, Rafael, a gente sempre está buscando entender esses processos do despertar que acontece, né? E essas variações que ligam à espiritualidade. A gente sabe que para você chegar aqui aonde você está nesse momento, houve a necessidade de você passar por um processo do despertar. Eu acredito que você já deva saber um pouco da minha história, que o meu despertar veio através de uma experiência muito dolorosa com a dependência química. Hoje, inclusive, eu me dedico a ajudar outras pessoas que estão passando por essas vivências. Mas, e com você? Como foi que você chegou nesse momento de conseguir entender, ter a consciência que você tem nesse agora? Bom, Gleidson, desde criança, desde muito cedo, eu me questionava. Sempre fui um buscador, sempre questionei a existência. E eu me lembro que na minha infância eu tive algumas experiências
paranormais. E isso me levou a buscar respostas. E eu era diferente. Assim como praticamente todos que estão aqui, acredito que 100% dos que estão assistindo a live se sentem e sempre se sentiram diferentes, não conseguiam se encaixar no mundo. Essa sensação de que nós não somos daqui. Eu venho com esse sentimento desde que eu nasci. Com a minha avó paterna, eu conversava muito sobre espiritualidade, sobre Jesus Cristo, sobre Deus. E isso me conduziu na adolescência, após alguns momentos de questionamento sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo, eu busquei me aprofundar em alguns estudos ligados à espiritualidade, religiões. E minha vida sempre foi assim. Sempre fui muito estudioso, nunca fui de me envolver com a vida normal. Acabei não me envolvendo com as loucuras do mundo. Tive a graça de estar, de certa forma, amparado e conduzido por um trabalho desde cedo. Talvez por um compromisso, uma missão que estava me aguardando, e tenho certeza que isso aconteceu. E é muito gratificante nesse momento a gente poder acolher a todos que também passaram por experiências ruins, boas e que tiveram seus aprendizados. Eu valorizo muito as experiências que nós tivemos, assim como aqueles que ainda não despertaram, todos aqueles que estão despertando estão realmente formando, como eu costumo dizer, não uma massa crítica, mas uma massa crística de pessoas que vão de fato mudar o mundo. E isso me conduziu a esse trabalho que eu estou hoje de pesquisa, que me trouxe aprendizados, experiências espetaculares. Mas eu tive uma jornada muito ligada à espiritualidade, ao estudo dos mestres ascensionados, a todo o caminho teosófico, principalmente. Estudei muito Blavatsky e outros grandes sábios orientais, religiões orientais, sempre buscando, na verdade, encontrar conexão. Eu sempre fui um unificador. Eu não consegui me prender a nada. Eu sempre buscava entender o que estava de importante nessa linha de pensamento, naquela filosofia, naquela religião, filtrando, né, muitas coisas que a gente sabe que o próprio ser humano acabou manipulando também muitos movimentos na humanidade para confundir a gente. Então hoje eu busco de fato a verdade. E a verdade não está num lugar só, numa única religião, num único movimento. Ela está dentro de nós e nós vamos reconhecê-la na busca do conhecimento, da sabedoria e das experiências. Beleza, meu irmão, que coisa boa a gente poder estar conectado e poder estar conectando também esse público, né? Essas formas de pensar, a gente poder estar trazendo para as pessoas, para o público que te acompanha, para o público que me acompanha, é, essa verdadeira espiritualidade, mas não apenas somente a espiritualidade, mas esse contato crístico, né? Esse contato espiritual, que eu acho que é algo que é muito importante nesse momento. A gente vê muitos movimentos de superfície acontecendo, a gente vê muitos movimentos causados, trazidos pelos seres negativos, né, Rafael? Você consegue entender, dentro do teu conhecimento, da tua percepção, você consegue perceber que o momento da grande libertação do nosso planeta está próximo? Você consegue sentir isso? Eu sinto diariamente, tenho certeza absoluta, que já está em andamento, já está sendo concretizado, na verdade. E é justamente por essa situação já definida é que essas forças ocultas, ou esse lado negativo, que tenta resistir a essa mudança, eles estão atirando, caindo. Ou seja, já foram derrotados, já estão se rendendo, inclusive, mas não querem perder de forma não honrosa. Eles querem sair com um certo orgulho dessa derrota. E eles sabem que eles vão ter até que ir embora daqui e deixar a humanidade caminhar com as próprias pernas num sistema muito mais digno, com muito mais liberdade, conhecimento, sabedoria. Como eu disse, dignidade mesmo, para que a gente possa ter uma vida plena. Porque aqui, como Cristo disse, nós vamos herdar esta terra. Será que a gente realmente tem que ir embora, né? Muitas pessoas eu percebo que querem ir embora daqui. Óbvio, nós nos sentimos um pouco deslocados nesse mundo porque parece que somos de outro lugar. E isso eu também tenho certeza. Mas será que nós temos que realmente sair correndo desse mundo?
e ir para um lugar melhor, entre aspas, ou nós temos que regenerar a nossa vida, auxiliar a humanidade nesse despertar para que este mundo se torne o céu na terra, como o próprio Cristo pronunciou lá atrás, e que ele voltaria nos momentos especiais onde essa transição ocorreria. Então, nessa fase de transição que nós estamos, essas forças ocultas, ou até mesmo alguns seres que estão por trás de alguns grupos, né, inclusive estão fisicamente aqui na Terra, não só nessa esfera espiritual, na frequência baixa da Terra, mas também existem seres encarnados e que estão aqui influenciando certos governos, certos grupos, para que uma certa agenda se cumpra. Eles já sabem que vão ter que tirar o time de campo. Por quê? A Terra será regenerada, a humanidade terá a oportunidade de ter, de fato, a melhor vida possível nesse próximo ciclo, nessa próxima era que estamos entrando, e já estamos justamente no momento da virada, que é essa transição. Por isso que as energias estão se acelerando, as frequências estão cada vez mais altas e as pessoas estão ou ficando cada vez mais desequilibradas ou estão despertando mesmo. Quem não acompanhar esse movimento de ascensão e de transmutação, nós, de fato, vamos observar que essas pessoas estarão um pouco desorientadas. Por isso que é importante a gente aumentar nossa vibração, elevar o nível de consciência, trabalhar o nosso corpo também. A nossa energia tem que estar muito alta. A gente tem que equilibrar todas as frequências para conseguir passar por essa fase, porque estes negativos perderam já. Nós já vencemos, mas eles estão tentando causar um probleminha final aí nessa agenda que vai até 2030 para eles, né? Nós temos um pouco mais de tempo e esperança para conseguir agir, para neutralizar o que eles podem tentar fazer para sair vitoriosos da derrota, né? Mais ou menos isso. Mano, então, diante de todas essas explicações que você trouxe, eu vou fazer uma pergunta aqui que ela é uma pergunta meia, digamos assim, eu estou botando fogo no parquinho dentro dos assuntos da espiritualidade. Então, você acredita que a história do arrebatamento não é bem por aí, é isso? Exatamente. Assim, existe um conhecimento oculto por trás do que Cristo deixou lá atrás, mas foi muito mal interpretado pelo entendimento que nós tivemos e informações que recebemos diretamente dos amigos das estrelas. O arrebatamento, ele é um processo que acontece para quem, de fato, está realizando um desenvolvimento, um treinamento e atinge uma frequência. Não que a pessoa vai ser levada daqui. Não, a pessoa terá a oportunidade para, de fato, passar para uma realidade superior, levando esse corpo físico. Isso é possível. Isso é possível. É uma forma de ascensão. Chamamos de transmutação, que o nosso corpo e o nosso espírito, na frequência de união e sincronicidade total, se transformam em luz. Foi o que Jesus Cristo fez, o corpo glorificado, né? Ele não morreu. Ele levou o corpo dele, o corpo que ele tinha aqui, momentaneamente, né? E o interessante é que esse entendimento do arrebatamento, da salvação, da libertação, foi um pouco manipulado por alguns religiosos, justamente para as pessoas ficarem esperando um salvador, esperando um milagre que vai vir do céu, esperando um resgate, até mesmo dos nossos amigos extraterrestres que vêm aqui nos buscar, né? Eu vou estar em casa aqui sentado no sofá, tomando refrigerante, engordando, só vendo besteira na televisão, e vai pousar uma nave e vai me chamar para ir embora. Não, gente, isso não vai acontecer. Eles não vão pousar aqui para todo mundo ser levado, ou ninguém vai ser abduzido e levado, não é? Sem que a gente passe, de fato, por um processo que exige todo um caminhar e exige também ação da nossa parte. Se a gente ficar parado, esperando as coisas acontecerem, nunca chegaremos num processo de ascensão ou transmutação física, como foi predito, né? Mas é bem interessante essa questão, porque esses conhecimentos estão bem ocultos, inclusive nos evangelhos. Algumas passagens, né? Eles tentaram esconder esse conhecimento. Mas se nós formos estudar os maias, os astecas, os incas, os egípcios e algumas tradições muito mais antigas,
vamos encontrar evidências que nas grandes pirâmides do mundo aconteciam esses processos transmutativos ascensionais. Que legal, mano, que coisa boa. Eu até costumo, em muitas das lives que eu faço e nas aulas que eu dou, eu costumo dizer assim: imagina só se, digamos, vamos pensar na ideia do arrebatamento. Imagina, até porque a própria religião, né, muitas religiões, elas colocam que o arrebatamento é como se fosse uma libertação, é como se fosse pegar os seres e tirar daqui porque o mundo está perdido, fosse tirar daqui e levar, e Deus fosse levar, Jesus fosse levar para o paraíso, fosse levar para o céu esses seres, né? Eu costumo dizer assim: imagina se de fato isso fosse acontecer. Fossem pegar os seres que estão aqui e levar para o paraíso. Chega lá no paraíso, a primeira coisa que nós íamos fazer com nessa nossa forma de pensar, com essa nossa forma de agir, seria bagunçar tudo lá do jeito que é bagunçado aqui. Então, eu sempre costumo dizer que a nossa missão maior é nos modificarmos, é nos transformarmos, não é ficar esperando o Salvador. Porque enquanto a gente está esperando Jesus voltar, ninguém está fazendo o trabalho que precisa fazer para o seu próprio processo de melhoria. Foi como você falou, né? Sentado na frente do sofá, tomando um refrigerante, assistindo um monte de bobagem, e está esperando o Salvador, porque está na mão, está na responsabilidade do Salvador vir e salvar todo mundo. Mas a gente já sabe que não é bem assim que as coisas vão funcionar. Isso é justamente para que a gente não tenha esse tempo de buscar essa nossa melhoria como seres humanos. Não é isso, Rafa, né? Não é assim que você. Como é que você vê essas questões? Nós entendemos que a salvação está nas nossas mãos, ou seja, nós estamos na Terra. E vou dizer mais, grande parte dos despertos que estão hoje buscando e compreendendo um pouco da verdade são pessoas que, na verdade, não são daqui e vieram para a Terra justamente para colaborar neste processo de auxílio à humanidade. Então, será que nós não somos também seres extra-cósmicos que estamos aqui também num processo de evolução, de aprendizado, mas nós viemos numa missão para a Terra? Estamos aqui num compromisso, estamos esperando alguém vir nos ajudar, mas nós já chegamos aqui há milhares de anos para A ajudar a ajuda, humanidade. ajuda somos nós. Como é que a gente vai esperar Exatamente. ajuda? Exato. Mas independente dessa inconsciência que nós entramos, esse esquecimento, porque a gente acabou entrando numa amnésia espiritual e perdemos a consciência aqui na Terra. Isso é fato. Pode ser que a gente não se sinta um pouco responsável por essa missão, esse compromisso, mas algo lá dentro fica chamando. Esse chamado, esse incômodo, essa depressão, essa busca por um sentido, essa sensação que somos o patinho feio. Ou seja, tudo isso tem a ver com essa memória cósmica que foi perdida. Nós não somos daqui. Agora, existem seres humanos que são da Terra, são terráqueos, a gente chama, né? Eles gostam de estar aqui, para eles o mundo é isso mesmo, essa bagunça, é a materialidade, são os prazeres, a vida como ela é. E eles até gostam desse sistema aí, né? Que foi colocado para nos escravizar. Mas muitos de nós, poucos na verdade, estão reconhecendo que são de outros mundos, de outras dimensões. Estão aqui, na verdade, numa jornada missionária, num compromisso para evoluir também, mas estão aqui para trabalhar, para colocar a mão na massa e realmente regenerar esse mundo para auxiliar a humanidade a dar esse passo. Então as religiões fizeram o quê? Colocaram na nossa mente uma ideia de Salvador, de que alguém vai fazer algo por nós, que o Messias virá. Eles sempre estiveram com a gente, eles sempre estão conosco, eles nunca foram embora. Nossos amigos das estrelas, anjos, seres de luz, mentores espirituais, ultradimensionais, todos os nossos parceiros da luz, os seres mais evoluídos, nunca nos abandonaram. Até mesmo Jesus Cristo e grandes avatares, mensageiros, eles estão conosco. Mas eles vão ter que voltar de novo. Eles já vieram quantas vezes para nos passar o conhecimento, apontar o caminho, mostrando a verdade. E a gente seguiu, a gente colocou em prática, a gente mudou a nossa vida, a humanidade deu o passo necessário. O conhecimento já está nas nossas mãos. Agora é momento de reconhecermos quem somos,
fragmentos de Deus na Terra. Nós somos seres em evolução, estamos aqui para aprender, mas estamos aqui para trabalhar, para agir em conformidade com as leis universais e o conhecimento maior que nos foi passado. Então, por que esperar alguém, ou seres, ou uma grande mudança, uma catástrofe na Terra, mudanças cíclicas, se nós estamos aqui para realizar essa mudança positiva? E é isso que o GO, que é o que eu chamo, né, desses grupos que estão no poder da Terra com intenções não tão positivas assim, esse GO, governo, oculto, eles estão, na verdade, trabalhando incansavelmente para que a gente não consiga passar por esse processo de despertar, de mudança, de encontrar de fato a verdade. Eles vão atuar em todos os setores, inclusive nas religiões. Cooptaram tudo. Então não adianta a gente ficar esperando, nós temos que colocar a mão na massa, é ação mesmo. Isso é muito bonito a gente conseguir ouvir isso, porque tem muita coisa que a gente está começando a prestar atenção e a observar com mais clareza a partir de agora, né? Você trouxe várias informações, eu já vi muito material seu, Rafa, inclusive aproveitar esse momento para te parabenizar pela riqueza nas informações que você traz. E para quem está nos acompanhando agora e não conhece bem o trabalho do Rafael Hungria, ele faz um trabalho muito bonito de contato físico com muito desses seres multidimensionais, né? E você está ligado diretamente à Federação Galáctica, né? Você está em contato com mais de 49 raças, é isso, Rafa? Exatamente. No início desse trabalho, que esse grupo aqui no Brasil se reuniu, vocês devem conhecer o antigo projeto Portal, muito polêmico, foi muito perseguido, a mídia desceu, né, a lenha no grupo, principalmente no Urandir Fernandes de Oliveira, que era um paranormal que aparecia na televisão, e ele tentou realmente mostrar para as pessoas durante muitos anos, tem mais de 30 anos esse trabalho, o que estava por vir. E a metodologia e a experiência de trabalho que teria neste grupo seria muito diferente dos outros grupos que buscavam a evolução. Então, naquele momento, quando aquele trabalho começou, ocorreu de fato um contato físico. O Urandir foi o início de tudo. Ele foi contatado desde criança pelos nossos amigos das estrelas. Seres muito altos, loiros, né, muito bonitos, entraram em contato com ele. Ele fez algumas viagens, né, nas naves desses seres, ele teve muita informação e recebeu um chamado para um compromisso, um trabalho realmente que deveria ser feito, montar esse grupo aqui no Brasil. E ele aceitou, assumiu essa tarefa, foi muito difícil, foram muitos ataques, inclusive por parte de ufólogos, né, da tradição aí convencional do sistema, né? Pessoas que ficaram com um pouco de inveja das coisas que estavam acontecendo lá. E, de fato, ocorreram manifestações muito, muito intensas, durante mais de 20 anos, num local no interior de Mato Grosso do Sul, que nós consideramos ser um grande vórtice de energia na Terra, assim como existem outros grandes vórtices, né? Lá, devido à localização no paralelo 19 Sul, portais começaram realmente a entrar num processo de aceleração e abertura de frequências. E isso favoreceu a interação com naves, com luzes, e inclusive com manifestações físicas desses seres multidimensionais. E eu, particularmente, quando lá cheguei, no ano de 2010 para 2011, tive a oportunidade de ter um contato físico, vendo o ser se manifestar na nossa frente. Tivemos centenas de experiências, de conversações, e nós descobrimos que são 49 raças dessa Confederação Galáctica que está aí trabalhando. Muitos conhecem com outros nomes, né? Mas são os mesmos seres, o mesmo grupo atuando em diversas frequências na Terra. E eles estão passando muitas informações para nós, muitos conhecimentos, já há um bom tempo. E o principal objetivo dos contatos não é o contato, não é matar uma curiosidade. Ah, eu vi um ser, eu vi uma nave. Isso é muito legal quando a gente tem uma experiência e um avistamento. Inclusive, as coisas começaram lá com avistamentos. No início eram só naves, né? Depois começou a ocorrer essas comunicações, esses contatos
mais próximos, até o momento que nós poderíamos vê-los à nossa frente, materializados mesmo. E é impressionante, as experiências que nós tivemos foram assim incríveis, incríveis. Eu tive várias, né? E minha vida mudou completamente porque eu assumi uma certa tarefa, vamos dizer assim, nessa parceria com eles. Então não é um trabalho de adoração, não é um trabalho que você fica ali servindo a seres, como se fosse uma seita. Não, não tem nada a ver. Eles só estão aqui para estimular a nossa evolução, para passar indicações, para que a gente busque conhecimentos, pesquisas e que a gente faça um trabalho para ajudar a humanidade. É isso que eles querem. E dando orientações para nós, dando suporte, uma assessoria, vamos dizer assim, nesse trabalho em parceria com eles, nós vamos conseguir de fato agir, gente, no mundo. Imagina você tendo essa parceria, tendo a possibilidade de conversar com eles, verbalmente, fisicamente, vendo seres, que não vai ter dúvida, você vai gravar o que eles estão falando, você leva a câmera e filma eles. Não há dúvidas das informações que estão sendo passadas. Porque, infelizmente, a gente tem esse problema hoje com muitos médiums e canalizadores que acabam tendo muito animismo, né? Então, eles decidiram realmente se aproximar um pouco mais da humanidade. E isso é só o começo. Eles disseram que todos um dia vão retomar esse contato físico. Por quê, gente? Porque isso sempre aconteceu. Pega as escrituras antigas, a Bíblia, os livros de todos os povos antigos, nós vamos ver a presença de seres conversando fisicamente com os profetas, com os sábios, com os rishis indianos, com todas as tradições. Nós vamos encontrar intervenções de deuses, de anjos, de seres que apareciam para as pessoas. E isso vai voltar, já está acontecendo de fato e vai continuar acontecendo. Está se intensificando e agora, nesse momento que vai confluir com a queda desses grupos que estão no controle da humanidade, eles vão se aproximar e vão se apresentar. Vai haver uma revelação e toda a humanidade precisa estar preparada. É por isso que esse trabalho que todos os grupos espiritualistas, todos os UFO, todas as pessoas que estão buscando conhecimentos evolutivos, é importante para ir semeando a verdade, o conhecimento, mesmo que ainda seja em fragmentos, às vezes desconectados, mas é importante, eles disseram, buscar essa unificação. Inclusive, esse é o meu trabalho de unir as correntes filosóficas, espirituais, científicas, do conhecimento e da busca da verdade, para que a gente possa, de fato, quando eles vierem, eles falem a mesma linguagem, a linguagem universal, que todos possam entender. Porque não vai ter, gente, mais uma religião, como disse, né, um salvador que vai falar só para aquele grupo, ou para o outro, ou para o Deus verdadeiro que representa. Não, isso vai acabar. Não vai existir mais essa separação. Nós temos que entender que a agenda do governo oculto com relação a uma religião única é manipulação, porque eles sabem que nós também vamos estar unificados, os despertos, os conscientes, e que seremos orientados por grupos que vêm de fato para nos ajudar. Então, essa ajuda, essa parceria, esses contatos que nós estamos falando aqui, não tem nada a ver com a salvação que nós falamos agora há pouco, ou com arrebatamento, resgate coletivo, nada disso. Inclusive, eles nos disseram que para o nosso processo acontecer, a nossa ascensão, a nossa evolução e transmutação, inclusive física, temos que nos dedicar muito no nosso desenvolvimento consciencial, energético, enfim, o nosso trabalho prático conta muito. Ajudar a humanidade, ajudar as pessoas, propagar a luz, o conhecimento para todos. Isso é o mais importante. E eles estão aqui. Eles já estão aqui. Eles poderiam aparecer para todo mundo? Poderiam. Eles poderiam até entrar na live aqui agora. Aparece aqui, vamos lá, vamos conversar. Sim, mas será que nós estamos preparados? Será que o nosso ego está preparado para lidar com tamanha experiência? Né? É difícil, gente. Não é fácil. Então, eles nos trabalham de forma muito direta e eles querem que todo mundo esteja unido nessa frequência. Rafael, tem um vídeo muito antigo que eu acho que é lá de 1980 e oitenta e pouco,
que parece que foi um tipo de interferência que aconteceu no passado, aonde foi transmitida uma mensagem para a raça humana. Essa mensagem, eu não sei se você sabe do que eu estou falando, mas ficou muito conhecido, inclusive sendo veiculado em muitos canais, né, de espiritualidade, muitos blogs, que seria a Star Sheran, que teria transmitido uma mensagem de refrigério à raça humana, falando desse momento que um dia ia chegar, que um dia ia acontecer. Você tem alguma informação se de fato aquela mensagem que foi transmitida lá no passado, que interferiu nas televisões, que entrou nos canais, que entrou nos rádios. Você sabe de alguma informação sobre a origem dessa mensagem? Sim, veio da parte deles. Eles fizeram várias manifestações dessas no decorrer da história, inclusive em outros países também. E esse personagem, Astar Sheran, hoje nós conhecemos ele como Hankstar, é o mesmo ser, mas para nós ele se apresentou com esse nome. Inclusive ele apareceu fisicamente lá em 97, 98, se eu não me engano, e muitas pessoas puderam vê-lo fisicamente. Que lindo! Foi muito bonito. E tem pessoas que fizeram relatos maravilhosos. Eu vou trazer no meu canal pessoas que viram o Astar. Inclusive tem um morro lá na região que tem o nome de Morro Astar, justamente em referência a ele. Ele é um dos grandes parceiros das 49 raças, atua sempre junto com eles e ele é o grande mensageiro que sempre está intercedendo em momentos que a humanidade precisa. Agora, com esse nome, no meio espiritualista, isso aconteceu mesmo. Foi um momento que ele trouxe ali algumas mensagens, algumas interferências para as pessoas começarem a despertar Né? e Ter a questionar. oportunidade de acordar, de questionar até o Exatamente. próprio sistema, né? Então, É, a gente já vê, a gente consegue perceber que esses seres cósmicos, esses nossos irmãos das estrelas, eles não fazem essa coisa de, não, eu só vou trabalhar com os espiritualistas, eu só vou trabalhar com esses determinados seres. E muitas das vezes eles se apresentam com outros nomes também, porque é uma forma de conseguir conectar com o ser humano e conseguir transmitir as informações, não é isso? exatamente isso mesmo. Eles podem se manifestar na linguagem que cada grupo está utilizando, da forma que cada grupo vai entender. Eles podem aparecer para cientistas, para governantes, para espiritualistas, para religiosos, para pessoas que nem são tão esotéricas assim. Então, para cada frequência grupal, eles se manifestam dentro de uma egrégora, de um grupo que vai estar atuando na linguagem necessária para aquele grupo. Então, eles sempre fizeram isso, exatamente desse modo que eles atuam. Porque eles não veem a humanidade de forma separada, em blocos, né? Mas eles precisam, muitas vezes ainda, se colocar dentro de certos personagens e avatares para que a gente compreenda eles. Porque se eles se manifestarem da forma que realmente são, talvez a gente nem consiga compreender tamanha grande manipulação que houve nesse meio religioso. Então a gente precisa ainda do ABC, né? Nós estamos no jardim de infância aprendendo com eles. Inclusive foi por isso que um deles, o comandante das 49 raças, quando veio a ter um contato conosco, ele decidiu aparecer como uma criança, como um Nossa, jovem, que legal! com a voz infantil, inclusive, como um menino, de 1,40 m de altura, um serzinho pequenininho, uma personalidade infantil. E nós sabemos que ele é um ser cósmico, um ser muito sábio, muito antigo nesse universo. E nós perguntamos, por que que você decidiu aparecer como um jovem para nós, né, como uma criança? Nós até perguntamos o nome dele e ele disse, meu nome é Bill. Depois a mídia fez um escarcéu aí, fake news, né? Inventaram um monte de bobagem. Mas Eu quando ele se apresentou, já dei tanta risada, porque eu vi seus vídeos todos sim, do aparecimento do Bill. E é olha, interessante porque chamou muita atenção e eles tentaram abafar de tudo quanto é jeito, né, Rafa? sim, porque a mídia foi lá. Eu vou contar essa história mais detalhadamente, mas só para vocês entenderem, quando ele começou a se manifestar, era um ser de luz que se manifestava junto com os outros, né? São vários seres, tanto na polaridade masculina como feminina. Inclusive, eles aparecem em casais, um homem e uma mulher sempre juntos, falando inclusive com a voz sincronizada ao mesmo tempo,
É impressionante. E quando o Bill, esse amigo das estrelas, apareceu ali, nessa personalidade infantil, nós perguntamos por que como uma criança, um jovem? Ele disse, porque eu vim trazer alegria. Eu vim refletir o estágio da humanidade. Todos ainda precisam se reconhecerem como crianças, porque lembra o que o grande mestre passou? Que as criancinhas entrariam no reino de Deus? Então a frequência da criança, da pureza, da alegria, do conhecimento, da sabedoria que se transforma, dessa inocência, né? Ele traz para nós. E foi muito interessante, porque muitas pessoas tinham medo também de ter um contato. E na época ele quebrou esse gelo, aparecendo como um jovem que era muito alegre e tinha muita sabedoria para conversar conosco, passou muito conhecimento para nós. Foi aí que a mídia ficou sabendo. SBT, Record, Bandeirantes, até a Globo, mas a Globo não quis ir lá. E eles queriam ir lá para fazer matéria sensacionalista, reportagem. Só que a gente sabia que isso não seria permitido. Mas ele veio até nós, o ser, e disse: pode permitir a televisão vir aqui. Eles querem me entrevistar? Vamos aparecer ao mundo, vamos nos deixar filmar em rede nacional. Gente, foi uma loucura, porque quando a Record foi lá na época, eles acharam que era tudo brincadeira, que ia ser tudo charlatanismo, que eles iam desmascarar o que estava acontecendo lá. Só que são centenas e milhares de pessoas presenciando o fenômeno. Isso foi em 2010, tá? Eles filmaram o ser. Filmaram. E apareceu em rede nacional, num programa da Record. Mas fizeram uma matéria fazendo piada, chacota, dizendo que era farsa, enfim. Vocês sabem como a televisão funciona, né? E depois, o programa do Danilo Gentili foi lá, o CQC, na Bandeirantes, para fazer piada também, para tentar filmar. E o Danilo Gentili teve um contato. Um dia ele vai revelar, ele tem medo, né? Acho que ele não quer perder o emprego dele, então ele tem medo de falar. A gente sabe como é que funciona tudo isso, né? É aquela história É, do ser cancelado. Assim como exatamente. hoje os seres humanos estão começando a cancelar esses que são do lado de lá, mas eles também fazem isso. A pessoa que não joga o jogo no ritmo deles também é retirado, né? Mas por que que isso aconteceu dessa forma? Por que que teve todo esse alvoroço na mídia? Ficou famoso, inclusive virou meme até, né? Aí chamaram ele de ET Bilu, para brincar, para sacanear de certa forma, né? E ele falou: pode me chamar de ET Bilu, não tem problema não. Eu sou o ET brasileiro, ele falou. Que lindo! Olha o nível de consciência desses Exato. seres, né? O nível de Aí, consciência que nem nin- ficam chateados. exatamente, ninguém percebeu a grande estratégia que foi utilizada. Porque quando o repórter perguntou para ele: qual é a sua mensagem para a Terra, já que você é um ser que está aqui diante de nós? Ele disse: na minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busquem conhecimento. E todo mundo deu risada. Mas o que será que ele quis dizer com isso? Será que nós temos o conhecimento? Será que nós estamos realmente sabendo da verdade sobre todas as coisas ao nosso redor? Ele veio dar um recado. E, gente, é a primeira vez na história da humanidade, que a gente conhece que existe mídia, né? Que um ser extraterrestre dimensional se materializa nas câmeras da televisão e fala para o mundo todo, para o Brasil todo. Esse foi um dos motivos que eu fui atraído até lá, porque eu queria saber a verdade. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Não é possível. É isso mesmo que eu estou vendo? E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de conversar com ele, conhecê-lo, né? Foi aí que minha vida mudou completamente, né? Porque você sai de um âmbito. Eu estava num processo muito místico e muito de fé. Acreditava muito, mas faltava uma experiência para que algo impulsionasse dentro de mim uma ação. E parece que foi isso que realmente foi a gota d'água para mim. Porque eu vi que eles estão aqui para nos ajudar de fato. Eles estão aqui, gente. E existe um movimento sendo feito. Tudo isso que aconteceu lá atrás, no Projeto Portal, hoje o Dáquilo, o grupo que eu faço parte, foi só para dar um chacoalhão. Foi para trazer vamos dizer, um marco, uma janela temporal, porque no futuro, quando eles voltarem,
para todos, não só para nós, para todos. Ele falou que vai voltar para todos. Todo mundo vai entender por que isso aconteceu. Na verdade, foi um tapa na cara do sistema. Ele quis mostrar que eles estão aqui e ele usou uma estratégia para que todo mundo achasse que era de fato uma brincadeira, uma mentira. E todo mundo teve acesso à frequência emitida ali, à informação. Imagine se aparece um anjo, um ser de luz com asa, um ser iluminado, falando sério, pregando ali uma coisa, sabe, assim, num tom muito, vamos dizer, místico, religioso. Gente, as pessoas iam dar risada, ninguém ia entender nada. Então, de certa forma, ele estrategicamente deixou as pessoas num estado de: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Né? E o porquê será que isso aconteceu? Aqueles que buscaram o conhecimento, como ele pediu, né? Encontraram um pouco dessas indicações. Eu fui um deles. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho na internet, a pedido deles também. E o grupo é muito grande, nós temos mais de 9.000 associados que estão buscando realizar esse movimento de unificação. E é muito bom estar com vocês aqui hoje, passando essas informações, até desmistificando um pouco as mentiras que passaram na mídia, né? Rafa, então, por exemplo, se eu quiser me associar ao grupo Dáquila e fazer parte, e em algum momento poder ir numa excursão dessa, é possível. Então, tem como eu me associar e eu fazer parte desse movimento. Sim, está aberto para todos. E assim, você fazendo parte do Dáquila não significa que você tem que abandonar outros grupos, abandonar outro. Não, porque o Dáquila é unificador. Nós estamos justamente tentando reunir os grupos, as pessoas, para que a gente forme realmente essa corrente. Não é um grupo exclusivo. E não é só lá que vão acontecer os contatos e essa parceria. Em todos os grupos de bem, todos estão sendo preparados. Todos. É que lá algumas coisas estão sendo intensificadas, nesse sentido de talvez os tomés da vida precisam ir para lá, né? Que precisa tocar, precisa ver para crer, né? É isso Então é mesmo. muito, assim, são muitos fenômenos que acontecem. Tem muita gente que precisa disso e de certa forma é importante. Então a gente tem que entender que tudo vai se unir. Todos os grupos vão se unir. Nós estamos construindo uma cidade lá. Uma cidade, vai ter uma grande pirâmide no centro, né, de 63 metros de altura. Vai ser um local maravilhoso de estudo, de pesquisa, de reunião de grupos. Nós temos um trabalho muito amplo, não é só nesse setor da interação com eles, né? Isso é um dos aspectos do nosso desenvolvimento. Porque o que eles mais prezam para nós, e pedem até, é que a gente consiga de fato fazer algo pela humanidade. Então eles querem que a gente atue como se fosse um cavalo de Troia que está realmente se infiltrando no meio do sistema, da sociedade, e que a gente possa agir de todas as formas. Vou dar um exemplo. Chega lá um médico, um engenheiro, alguém que trabalha com tecnologia, um nutricionista, um músico, não importa as suas habilidades, a sua profissão. Você será útil para conseguir estabelecer esse contato com eles, para que você possa ser um instrumento de transformação do mundo, um agente da mudança. Então, se eu sou um músico, eu chego lá, possivelmente em algum momento eu terei um contato e orientações deles para que através da música eu leve a mensagem, o conhecimento e ajude a humanidade através da arte. Se eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, eles vão me orientar e me ajudar a levar novas tecnologias para o mundo. Se eu sou um médico, eles vão me passar muitos conhecimentos para ajudar na saúde. Mesma coisa, geneticistas, nutricionistas, enfim. Eles precisam de pessoas que vão estar no mundo sem ser do mundo, atuando para que a gente consiga implantar um novo sistema, um governo do bem, da luz, no qual haverá essa regeneração e eles estarão presentes depois junto conosco. Maravilhoso o que está por vir, gente. Então muitas pessoas estão preocupadas com esse movimento do governo oculto, essa resistência, né? Essas coisas ainda horríveis que acontecem. Isso vai acabar. Eles disseram para nós que eles estão intervindo.
Eles estão atuando já há muito tempo. As coisas eram para estar muito piores. Muito piores. Eles intercederam para neutralizar a ação do GO. E eles precisam de nós. Eles disseram: vocês na Terra, os despertos, os diferentes, eles nos chamam de dimensionais, né? Porque, segundo eles, nós somos da família deles, da família cósmica. E eles precisam de nós aqui, porque nós somos o prolongamento deles na Terra. Então, a ação conjunta, ou seja, essa parceria de trabalho, não é apenas algo místico. Nós vamos estar aqui orando, meditando, isso faz parte, mas precisamos agir, precisa ter realmente um trabalho em execução, para que a gente possa, de fato, representá-los aqui e agir para uma mudança significativa da humanidade nesse mundo. Uma pergunta que eu acredito que nesse momento é muito importante para todos nós, referente a essas raças que estão atuando aqui no nosso planeta. Essas raças, essas 49 raças que são pertencentes à Confederação Cósmica da Luz, esses seres, hoje, eles têm a permissão para interferir diretamente na raça humana? E em que situações que eles poderiam interferir? Algo, por exemplo, que o GO possa tentar fazer, que eles interfeririam de uma forma direta, que todo mundo ia ficar de boca aberta olhando acontecer no céu. Eles sempre respeitaram o livre-arbítrio da humanidade e o estágio de evolução da humanidade. Porém, esses grupos que estão no poder, no GO, eles manipularam a coisa até um certo grau que passaram dos limites. Sempre que eles passam dos limites das leis de causa e efeito e do próprio livre-arbítrio, são leis universais que a gente tem que respeitar, eles interferem. Falaram, por exemplo, que se eles começarem a articular uma terceira G, eles vão, na hora, impedir. Porque não pode acontecer mais uma situação como aquela, que aconteceram 2 vezes já. Agora, conflitos em certos pontos isolados da Terra sempre vão acontecer. Faz parte desse movimento geopolítico desses grupos, essas raças que, quando eu falo raças, é porque por trás desses grupos de poder existem também seres não tão positivos assim, que não são da Terra, tá? Não são daqui. Muitos já ouviram falar de algumas raças aí que estão trabalhando por trás dos governos. Isso é fato. Inclusive, eles confirmaram para nós isso. Eles têm seus laranjas, né? Humanos híbridos, eles trabalham por trás desses grupos e a gente só vê quem está aí aparecendo, mas por trás, gente, sociedades secretas, grupos, enfim. Nem vamos baixar a frequência aqui, né? Vamos falar de coisas boas. Eles disseram que esses grupos, de fato, não podem agir contra a humanidade, mas eles tentaram em 2020, muitas coisas aconteceram e foram impedidos. Era para ser 10 vezes pior do que foi, tá? Houve uma intervenção e vai continuar existindo. Agora, eles disseram que 10% de permissão só eles têm para, inclusive, interferir nas nossas vidas. Muitos falam de proteção, né? Que eles vão interceder por nós. Acontece de fato, mas eles respeitam a nossa jornada, nossas escolhas também, porque a responsabilidade é nossa, não é deles, né? Então a gente tem que ter maturidade nesse aspecto. E muitas coisas que a humanidade passa, nós estamos colhendo alguns frutos do passado ainda, né? Por isso que temos um prazo também para essa execução finalizar. Mas vamos chegar lá, com certeza. Tem muitos movimentos acontecendo. Eu lembro que tem um vídeo, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, é um vídeo bem antigo, que mostra que soltaram uma BOM-BA, né, bem grandona, e que ela estava levando ali uma ogiva. E aparece uma nave, um disco voador, um UFO, e ele dá 3 flashes de luz e ela começa a cair no oceano. Então, o nível de interferência vai ser dessa forma, de proteção mesmo, de não permitir acontecer. Eles trazem essas informações de forma mais direta?
Sim, eles falaram diretamente para nós sobre isso, que não vão permitir o GO prejudicar a humanidade. Eles falaram, eu tenho até gravado isso. Eles falaram que não vão deixar e que eles precisam de nós. Aqui está o ponto, gente. É o grande entendimento. Eu acabei de falar que eles têm 10% de permissão para interferir. Por isso que eles precisam tanto de alguns seres humanos despertos para atuar junto com eles nessa parceria, porque nós temos 100% de livre-arbítrio. Estão entendendo? Então nós somos também seres extradimensionais que estão na Terra encarnados aqui e viemos para trabalhar junto com eles. Eles estão no plano superior e nós estamos aqui. Então é um único grupo, na verdade. Não existe diferença. Somos nós. Esse é o entendimento. E temos que trabalhar. Esses grupos seriam aqueles 144 mil seres que vieram parar aqui? Exatamente. Está descrito no Apocalipse da Bíblia, porque quando o anjo mensageiro passa para João, na ilha de Patmos, todas as orientações para os vencedores, e ele vai passando a abertura dos selos do futuro, que seriam as etapas de conclusão da agenda do governo oculto contra a humanidade, ele chama esses vencedores, que são os dimensionais, somos nós, para esse momento propício de atuação, de preparação para a missão que todos têm aqui na Terra. Esse grande Dharma que nós trouxemos, o dever que todos têm. E ficamos de braços cruzados, porque nós somos condicionados justamente a não agir com a responsabilidade que nos cabe. Nós fomos enganados por alguns religiosos que colocaram a responsabilidade em salvadores, em anjos que vão vir nos ajudar, em santos que estão ali para realizar milagres por nós. E a gente é sempre o quê? Incapaz, coitadinho, vítima. A gente não tem o poder de sermos, de fato, o que Jesus Cristo disse, deuses e deusas na terra. Nós temos o poder de cocriação e de realizar milagres, e muito mais do que o próprio mestre disse, que faríamos muito mais do que ele fez. Na verdade, simbolicamente, é porque todos nós unidos nessa frequência de entendimento desse propósito maior na Terra, estaríamos com ele e com eles, com seus mensageiros atuando aqui. Então, é a nossa responsabilidade, gente. Esse é um momento crucial. Nós estamos nos estertores dessa transição planetária, estamos aqui para causar uma mudança definitiva. Então eles estão aqui para isso, para nos dar o suporte e nos motivar a essa ação. Por isso que não é apenas curiosidade mística de contato, é apenas um meio de nos conduzir para a nossa responsabilidade individual e grupal. Olha, Rafael, olha o que estão mandando aqui. A Joyce já mandou umas 3 mensagens dessa. Rafael, toma uma água. Eu gosto que essa equipe aqui não é querendo falar, não, viu? Eu vou até tirar o Rafa aqui para ele poder tomar a aguinha dele. E não é falando, não, mas essa turma, Rafa, que acompanha aqui o Ascensão Planetária, eles são seres incríveis, eles cuidam da gente, eles são carinhosos, eles são amorosos, são atenciosos, e eles ficam cuidando junto. Eu acho que isso já é um movimento também da gente estar unido, da gente estar buscando essa nova consciência cósmica de um cuidar do outro, da gente entender que o outro faz parte da gente e a gente cuidar um do outro. Eu acho isso que é muito lindo, né? E isso é o que você transmite, o que você fala. Quando a gente acaba transmitindo muitas mensagens de medo, de catástrofe, aquelas mensagens pesadas, a gente acaba atraindo, trazendo, conectando pessoas com essas vibrações mais densas, que são pessoas que naturalmente já são mais bravas, né? Já são mais ignorantes. A gente também entende que é importante fazer o trabalho nessa seara,
mas eu, particularmente, eu gosto muito do público que acompanha o canal Ascensão Planetária, porque são seres que são muito carinhosos, muito amorosos. Joyce, gratidão por estar cuidando aí do nosso irmão, gratidão de coração, que alegria. Muito bom estar junto com vocês. Então, meu querido, eu vou te dar aí, antes da gente começar a responder as perguntas, eu vou deixar você à vontade para você trazer a sua mensagem, para você trazer a mensagem desse grupo incrível que você representa, que você trabalha, e o tempo é todo seu, fique à vontade, transmita a sua mensagem, cumpra a sua missão, é uma grande alegria estar junto com você, estar contribuindo. Eu só vou dividir uma coisinha com o pessoal aqui. Para eu trazer o Rafael aqui, para a gente conseguir fazer essa live, nós tentamos 3 vezes. As 2 primeiras vezes a gente não conseguiu. Na terceira vez já estava tudo certo. Nós íamos fazer a live e várias interferências de várias formas, do lado daqui, do lado de lá, com o Rafa também. E aí teve um momento que a gente disse assim, ó, calma, vamos respirar e vamos aguardar. No momento certo, eles mesmos vão nos auxiliar, nossos irmãos cósmicos vão nos auxiliar para a gente conseguir fazer nosso trabalho. E hoje foi tão tranquilo, foi tão leve que tudo fluiu do jeito que tinha que ser, né, Rafa? Incrível isso, a gente ter esse amparo espiritual e esse amparo energético que vem desses seres lindos, né? É verdade, tudo fluiu da melhor forma e eu fiquei surpreendido, porque essa energia está sendo muito positiva. Eu esperava, de fato, que ocorreria essa unificação das energias e está sendo muito bom. Inclusive, eu quero agradecer a todos, né, que seguem os canais coligados aqui à Ascensão Planetária. Eu vi que tem muitas pessoas de outros canais aqui também. São canais muito bons, né? Um abraço para todos vocês que estão aí coligados, né? Todos realizando trabalho importantíssimo para com a humanidade, levando informações, mensagens, uma palavra de esperança para todos que buscam. Então, acho que essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Aceitando, inclusive, diferenças de pensamento, de crenças também, e até mesmo de experiências, porque, gente, nós não somos obrigados a acreditar em tudo, a aceitar todas as coisas que são colocadas diante de nós. Nós temos que buscar com o nosso discernimento e passar pelas experiências. O que eu sempre falo, a gente tem que buscar a nossa verdade ressonando no bem. Se você estiver na frequência do bem, se você estiver atuando, sempre buscando evoluir, ajudar as pessoas para que elas encontrem também um sentido maior e melhor, né, para a vida, nós estaremos unidos, independente do caminho que nós estejamos, com a nossa tribo, com a nossa energia missionária, com o nosso compromisso, porque cada um tem o seu papel e nós vamos continuar unindo os trabalhos de todos para que, de fato, a gente execute essa mudança. Estou repetindo isso porque é o que nós temos que realizar de fato. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, Rafa, e eu já vou colocar elas aqui para você. Ou você prefere ficar livre nesse momento para trazer a mensagem que você desejar e depois a gente faz as perguntas? Olha, eu costumo dizer que nós estamos aqui no fluxo e o que vier é lucro. Então, estou entregue. O que for melhor para todos, né? Então vamos lá. A primeira pergunta vem do Paulo Dutra. Ele pergunta assim: como fazer parte do Dáquila? Bom, qualquer um pode fazer parte de Dáquila, não existem restrições. É um grupo de pesquisadores, de buscadores, como eu disse, que buscam essa unificação. Você pode entrar no site de Dáquila, dar uma olhada lá, pesquisando, né? E tem uma aba chamada Junte-se a Nós. Você faz o preenchimento de um formulário, um cadastro, né? Depois você vai receber um e-mail dando um retorno em torno de uma semana, 15 dias no máximo, para que você fizesse, de fato, confirmasse a sua associação e eles vão enviar todas as orientações para isso. Mas é importante também ir lá, conhecer, sentir, né? E obter o máximo de conhecimento possível, até mesmo para que você tenha uma base, uma preparação para chegar lá já bem alinhado, bem afinado.
Coisa boa. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta vem do Charles Lima. Ele pergunta assim: eu quero saber quem criou os Anunnakis, que nos escravizam, porque eles são tão ruins, não faz sentido para mim eles serem criação do mesmo Criador, e por ser seres tão ruins. Eu acredito que seja isso. E aí, Rafa, o que você pode falar sobre Bom, os Anunnakis? os Anunnaki, segundo confirmações que tivemos, eles são o grupo mais poderoso na Terra, não só aqui, mas de outros mundos também. E eles conquistaram esse mundo, eles exploraram esse mundo, eles estão por trás das grandes nações do mundo e eles estão vivos, são físicos como nós. É uma raça muito coligada a Orion e outras frequências, mas eles não têm uma certa consciência espiritual desenvolvida. Eles não têm essa visão universal. Eles buscam a sobrevivência a todo custo, o poder a todo custo, a hegemonia da conquista. São bélicos, são cientistas, são geneticistas, têm muito conhecimento da matéria. São deuses do mundo material. São conhecidos com outros nomes também aí, por outros grupos, né? Não que eles sejam do mal, mas eles são frios, na verdade. Eles não têm emoção. Eles não têm esse sentimento que nós temos, a alma, a centelha divina. Mas não são filhos de Deus também? Não são parte da criação? São. Assim como todos os seres viventes desse universo fazem parte desse sistema universal. Não significa que para sermos filhos de Deus ou criaturas ligadas a essa fonte suprema, esse ser maior, nós temos que ser bonzinhos e conscientes, né? Tem muita maldade no mundo, muitos seres humanos também fazem coisas muito cruéis uns contra os outros. Será que também não são parte dessa criação? São. Então, gente, nós estamos num processo evolutivo, assim como eles também estão num processo evolutivo. Um dia eles vão chegar numa frequência e com certeza vão despertar para um processo maior. Alguns, inclusive, já estão chegando lá. O Enki, né? Já estão começando a entender um propósito maior. Agora, eles atuam por trás do GO, esses seres, assim como outras raças também. E eles buscam, de fato, manter a humanidade num sistema de escravidão, porque nós somos trabalhadores deles, né? Nesse mundo caótico. E para eles sobreviverem nesse mundo, eles precisaram criar bases para que eles possam viver. A maioria dessas bases são subterrâneas, tá? São físicas, bases físicas de 3D mesmo, não é em outra dimensão, é aqui mesmo. E eles, de certa forma, precisam manter a vida deles, né, ativa, porque senão eles morrem. E eles não querem morrer, eles querem continuar no poder. E é isso que está causando esse problema no mundo, porque eles não querem que a humanidade seja livre. Não querem que esse sistema que eles criaram seja derrubado. Mas uma hora a gente vai conseguir e eles vão ter que se retirar daqui, né? Isso aí, coisa boa. Em algum momento as mudanças, elas já estão acontecendo, né? Tem mais uma aqui, Rafa. A Fabiana Couto está perguntando: boa noite. Rafael, o que eles dizem a respeito do chip neural do Elon Musk? Eles dizem que muitos desses laranjas do GO estão recebendo tecnologias por parte destes Anunnaki e outros, né, para implementar uma agenda dos escuros, conforme muitos dizem, para que a humanidade fique mais escravizada. Chips neurais, tecnologias Neuralink, tecnologias de metaverso, tecnologias que vai fazer com que o nosso corpo biológico se torne um instrumento de manipulação, inclusive para que certas frequências cerebrais permaneçam abaixo de 30 Hz, porque assim você fica desconectado de frequências superiores e você não consegue estabelecer contatos, nem com eles fisicamente. Então, o objetivo do GO é que toda a humanidade mantenha-se numa frequência baixa, o corpo doente, intoxicado, com essas tecnologias embutidas no corpo, justamente para a gente ficar cada vez mais escravizado.
Acredito que eles podem até tentar dar um susto, tentar causar uma certa confusão ainda, anunciando, tentando algumas coisas para abalar as estruturas, né? Deixar as pessoas apavoradas, mas não vão ter sucesso. Como eu disse, eles não vão concluir nenhuma dessas ações. Você pode perceber que até o movimento de certos grupos ligados a certas ideologias, a certos movimentos políticos e governamentais não estão conseguindo. Vocês podem perceber, eles não estão conseguindo. Podem até ganhar eleições, se sentirem poderosos em alguma nação, mas eles não conseguem orquestrar e finalizar a agenda deles. Parece que são impedidos a todo tempo. E é isso que vai acontecer. Eles podem até tentar uma coisa ou outra aí, mas, de certa forma, quanto mais eles tentam, mais eles estão dando tiro no pé. Porque a humanidade já está percebendo, já está despertando, já estão sacando, né, que tem algo muito estranho por trás desses movimentos. Todo mundo já percebeu. E só vai aumentar o choque consciencial, mesmo que eles tentem alguma coisa aí. Mas acredito que não será permitido dessa vez. Quanto às profecias, o anticristo, o chip e a volta de Jesus, o que você tem a dizer? Bom, o anticristo faz parte da agenda deles devido a uma profecia do passado que, de certa forma, estava relacionada à presença de um ser que viria para trazer o bem. Todas as tradições têm a figura do Messias. Mas eles inverteram essa profecia para trazer um falso Messias, que nós vamos identificar como esse anticristo. E de fato eles querem isso daí. Eles querem trazer uma figura, um líder mundial, que não vai ser só religioso. Ele vai ser um grande empresário, um grande político, um articulador, um pacificador. Ele vai fazer muitas coisas que vão agradar a humanidade até um certo sentido, né? E muitos vão se encantar com a presença desse cara. Ele vai mexer com as estruturas. Só que chegará um momento que todos vão perceber a farsa, né? Não vai durar muito tempo, não, essa agenda deles. O chip é a mesma coisa. Eles vão tentar essas tecnologias que eu falei agora, né? Não tem jeito, com o objetivo de controle total, inclusive do financeiro das pessoas, com as moedas digitais e tudo mais, né? Agora, a volta de Jesus. Gente, a volta de Jesus, a gente não pode ver de forma muito ao pé da letra, como a gente aprendeu nas religiões. Temos que entender a volta de Cristo como tudo isso que a gente falou hoje. Já é a volta dele e deles, né? Porque não é apenas um, são vários. Os mensageiros, mas o nosso comandante supremo, né? Com certeza já está presente atuando. E se for necessário que de fato uma representação, a presença dele aqui aconteça, vai estar entre nós em algum momento. Alguém estará entre nós e todos vão reconhecer. Mas não naquela imagem que a gente tem, né? Não vai chegar aqui um cara de roupa branca, assim, com chinelo, andando na rua, cabeludo. A gente tem a representação dele do passado, dos artistas, né? Mas quem será ele de fato? Temos que pensar um pouco sobre isso. Coisa boa. Nós somos, né? A volta de Cristo é eu, é você, é todo mundo que busca se conectar ao amor, à alegria, à paz. Nós somos a representação crística. Exatamente. Vamos lá. A Tatiana está fazendo uma pergunta. Rafael, o Brasil é o coração do mundo? Não é à toa que todos nós estamos aqui, né? Exatamente. Aqui é, de fato, o berço da nova humanidade. É a terra prometida. Conforme vimos no passado, todos falavam de uma região, de um local onde tudo iria acontecer para essa regeneração. Por isso que muitos estão reencarnando aqui. Representantes, né, que estão vindo de diversas culturas e povos para essa unificação aqui no Brasil. Como eu disse, a sétima raça, o grande encontro de todos aqueles que buscavam o conhecimento, a verdade e o bem, estão se reunindo aqui na América do Sul e no Brasil principalmente. Porque será de fato o berço da nova humanidade e o coração do mundo. Sempre foi aqui, né? Desde o princípio
porque recebemos informações que tudo começou aqui, na Amazônia. Tudo iniciou aqui, tá, gente? Essa história aí que foi lá no Oriente Médio, na África, tudo mentira, tudo conversa aí do sistema. Vamos lá, mais uma pergunta. A Emília Araújo está perguntando: teremos os 3 dias de escuridão? Como será isso? É possível que eles armem uma situação que desliguem a energia elétrica por uns dias, a internet. Temos que estar preparados para passar por qualquer situação dessa, inclusive armazenando alimentos, né? É bom se preparar. Não que vá acontecer, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Agora, mudanças cíclicas, a Terra passa também, gente. Tudo pode acontecer. Só que a gente tem que focar no melhor. Nós temos que focar na frequência positiva e não pensar nessas situações alarmantes, ameaçadoras, porque eles querem deixar a humanidade numa frequência de medo. E a gente não pode trabalhar nessa frequência. Nós temos que atuar em outro patamar. E é a nossa vibração que vai atrair as situações. Então, o que nós estamos vibrando, né? É o coletivo. É até a questão da manifestação, né? Se muitas pessoas se conectam nessa consciência coletiva, acaba até manifestando isso, né? Que é onde é a parte arriscada da história, né, Rafa? Exatamente. Nibiru é tampão que Deus vai colocar e inverter para céu vermelho, que seria os Shields, diz as pessoas que chamam Deus de Ian. Você conseguiu entender essa pergunta? Entendi. Vamos lá. Nibiru, Deus vai colocar, inverter o céu para vermelho? Não, na verdade, Nibiru é um astro que passa sobre aqui a camada atmosférica terrestre de tempos em tempos. Cada 3.600 anos, esse astro ele tem uma órbita elíptica que passa por aqui, causando uma certa mudança na Terra. Isso acontece, sempre aconteceu e vai voltar a acontecer. Inclusive os Anunnaki vieram de carona com ele para chegar aqui. Inclusive estão esperando ele voltar para eles irem embora também. Agora, vão acontecer mudanças sim, tá? No clima, na atmosfera terrestre, no magnetismo, na pressão. Algumas coisas vão acontecer, normais, tá, gente? Como sempre ocorreu. Nós temos que estar preparados para tudo que possa vir a ocorrer. Sheol diz respeito ao mundo dos mortos, ao umbral, ao inferno, enfim. Há uma região, supostamente, que existe no mundo espiritual, no qual muitos seres vão após a morte em estado de inconsciência e sofrimento, né, de purgação. Sheol. Ou o mundo subterrâneo, o mundo intraterreno, que foi utilizado talvez nessa conotação negativa por algumas religiões associando mundos intraterrenos com o inferno, né? Então depende muito da forma que você enxerga esse termo. Agora, Deus Yahu tem relação com antigas denominações dos hebreus, que vem lá do Acádio, da Suméria, e eles foram trazendo essa nomenclatura, mas tem muita confusão também por trás disso, tá? Muita interpretação e nada muito confirmado ainda não. Vamos lá. Essa pergunta aqui eu acredito que muitas pessoas querem saber. Ela vem da Eliane e diz assim: qual o posicionamento do Rafael quanto às operações financeiras do Gesara? Você já ouviu falar em Gesara, Rafael? Essa possibilidade Já ouvi. de ter um fim, toda essa escravidão, a escravidão financeira, a escravidão que a gente, de dívidas, de tudo isso. O que você conhece sobre esse assunto? Sim, é real esse movimento, né? Ele já vem acontecendo nos bastidores aí já há algum tempo. Apesar de que muitas pessoas acabaram se beneficiando desse movimento até para tentar, vamos dizer, iludir algumas pessoas, né? Isso aconteceu também, enfim. E a gente não costuma se envolver muito com essa parte, porque sabemos que isso vai acontecer de fato na hora certa. Uma grande mudança positiva no sistema financeiro mundial, no qual a dignidade será devolvida para a humanidade. E nós de Dáquila estamos, inclusive, trabalhando com um sistema econômico próprio, um sistema financeiro de distribuição, de nivelamento social, com um ativo digital que também faz parte desse movimento de regeneração, o dourado.
Então nós estamos bem alinhados com isso e sabemos que existem esses movimentos de bem paralelos, né, atuando no mundo e vai trazer muitas benesses para a humanidade. Espero que seja rápido, né? A gente sabe que é uma grande batalha, né, Rafa? A gente sabe que quem criou esse sistema que hoje a gente está inserido, eles vão segurar, vão lutar de todas as formas para se perpetuarem no poder, para se perpetuarem controlando as pessoas, controlando os sistemas, controlando o ritmo em que tudo se manifesta referente à fome, referente à necessidade, referente às dificuldades, o ritmo de trabalho. Se você está trabalhando pouco, eles apertam um pouco mais, você precisa trabalhar um pouco mais. Então, a gente sabe que isso é tudo um sistema que foi criado, que foi construído, e que a possibilidade de destruir esse sistema envolve uma grande batalha, que podemos dizer que é a grande libertação da raça humana. Você não consegue perceber dessa forma esse jogo do aprisionamento que a gente vive aqui? Consigo. E essa grande batalha já foi vencida, na verdade. Como eu disse, estamos na reta final, são os últimos anos de uma certa resistência. E tudo isso vai se concretizar. Todos esses projetos de bem, toda essa intervenção, como eu disse antes, né, por parte deles, que já está em andamento, porque alguns chamam a Aliança da Terra. Quem faz parte da Aliança da Terra nada mais são do que os representantes de terceira dimensão que estão trabalhando em parceria com um dos que eu chamei de Enki, que é alguém que está realmente querendo ajudar a humanidade, que tem os contatos e tem essa interseção direta com a Confederação Superior, as 49 raças. Então, a aliança da humanidade com eles, atuando aqui, existem alguns representantes encarnados na Terra que estão fazendo esse meio de campo, que inclui todos esses projetos e movimentos para que essa grande mudança, essa batalha seja de fato vencida derradeiramente, né? E isso está acontecendo. Mas eu percebo, sabe o que, Gleidson? Que muitas pessoas se acomodam, né? Com Sim. essas informações. Muita pessoa, como eu disse desde o início da live, eu estou repetindo aqui, vou falar de novo. Muitos estão só esperando as coisas acontecerem e não estão agindo, não estão movimentando. Quanto mais nós agirmos, mais rápido será o retorno. Só isso que eu tenho para dizer. Isso é muito importante, porque eu vejo que as pessoas, é muito mais fácil para as pessoas cruzarem os braços e esperar do que ter que ir em busca, do que ter que conquistar, do que ter que fazer alguma coisa para mudar o resultado, para mudar o que a gente está manifestando. É muito mais fácil esperar do que ter que ir à batalha, né? Ter que ir à luta. E eu vejo, inclusive, que dentro desses movimentos referente a Gesara, Nezara, muitas pessoas que acabaram se conectando de alguma forma à possibilidade desses recebimentos deixaram de viver. São pessoas que pararam de trabalhar, que pararam de buscar o seu sustento, que pararam de buscar desenvolver algum projeto, esperando. E são pessoas que estão esperando há anos, né? Esperando há muito tempo. Então, eu vejo que a gente, dentro de um processo do despertar, a gente tem que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar nos melhorar, nós temos que buscar manifestar as mudanças que a gente quer ver no mundo, a gente primeiramente manifestar essa mudança em nós, dentro do nosso próprio coração. Como é que eu quero um mundo cheio de alegria, cheio de união, de amorosidade, mas se eu não sou assim, para que eu quero um mundo assim? É muito fácil quando eu cobro do outro fazer algo, mas quando eu não faço a minha parte. Então, esse processo do despertar, esse processo evolutivo, esse processo expansivo que a gente está vivendo no planeta nesse momento, ele é justamente isso, é a gente entender que todas as mudanças somos nós que temos que manifestar, somos nós que temos que co-criar isso e colocar isso para rodar. Então, primeiramente, mudando dentro de cada um de nós o que a gente precisa que seja mudado. Porque o mundo, eu lembro a gente tem que buscar o ensinamento com os mais antigos, né? O meu padrasto sempre, eu era moleque e eu cresci ouvindo, o mundo é um espelho. Tudo que você faz reflete em você.
E é a pura verdade. Se você é uma pessoa amorosa, você vai colher amor. Se você é uma pessoa irritada, nervosa, você vai encontrar muitos motivos para continuar irritada e nervosa. Então, a gente precisa entender que a nossa parte nós temos que fazer. A gente tem que buscar essa conexão de amorosidade, de paz, de alegria e de leveza. E é muito bom a gente poder estar aqui tendo a oportunidade de buscarmos esse despertar juntos, de buscarmos essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. E vamos esperar todo mundo juntos os momentos em que as naves vão descer e a gente vai poder aprender de uma forma mais acelerada. Vai chegar esse momento, não vai, meu irmão querido? Com certeza estaremos preparados, né, cada vez mais para essa grande revelação, esse encontro, no qual tudo isso que estamos esperando vai acontecer, já está acontecendo. Quem tem olhos que veja, né? Nós estamos correndo atrás, em Dáquila, não estamos esperando acontecer, não, nós estamos indo para a realização mesmo, enfrentando, são batalhas difíceis, muita perseguição, mas nós estamos indo adiante. No final das contas, os vencedores serão aqueles que passaram por tudo, né? Então nós temos que aproveitar esse momento. É o momento, gente. É o momento. É interessante. Eu lembro que há um tempo atrás, eu perguntei para o meu mentor assim. Eu falei para ele como é que eu faria para identificar quem são os seres da luz e quem são os seres da não luz. Ele me disse assim, simples. É só você observar quem que a televisão exalta. Quem a televisão exalta são os que fazem parte do time deles. E quem eles sentam a marreta, em quem eles maltratam, é quem é do time contrário, é quem joga contra eles. E por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante. O Rafa falando da questão das perseguições, falando das questões das dificuldades. Meu irmão, o que a gente vive de perseguição aqui. O Rafa foi entrar no canal Ascensão Planetária, foi tentar se inscrever lá, apareceu uma mensagem estranha lá, que não era possível ele se inscrever. Na mesma hora ele me mandou a mensagem. Eu vi agora há pouco uma irmã aí informando que ela conseguiu se inscrever no canal. Então, gratidão a todos que estão se esforçando para tentar, porque é uma grande batalha mesmo. A gente luta, a gente tenta, a gente enfrenta as dificuldades, a gente não desiste, a gente vai dentro desse movimento, e é muito bonito a gente poder estar conectado. Eu tenho mais uma pergunta para dizer que eu estou satisfeito com todas as informações que chegaram. Você falou sobre Enki. Eu lembro que eu tive, digamos assim, uma grande decepção dentro dos meus processos do despertar. Porque quando eu estava no meu processo do despertar, eu rodei por tudo quanto é religião, tentando preencher aquele vazio do meu coração. Então, eu nasci em berço católico, depois me tornei evangélico, depois me tornei espírita. Quando eu me tornei espírita, foi que eu comecei a abrir a minha consciência dessa limitação da religião. Foi quando eu comecei a olhar um pouquinho mais acima. Mas eu confesso para você que quando eu fui entender que nas escrituras sagradas, o mesmo Deus que era amor, ao mesmo tempo era um Deus fogo consumidor, eu não aceitava essa frase. Eu estudando as escrituras, eu dizia, não pode, está errado. Deus não pode ser fogo consumidor. Deus é amor, Deus não é fogo consumidor. E por que há essa variação, Rafa? Explica para a gente. O que representa o Deus que em um momento é amor e que no outro momento ele é fogo consumidor? Uma questão de semântica, de interpretação de textos que foram reescritos antigamente, traduções de traduções de traduções de textos muito mais antigos, e hoje nós sabemos que muitos textos da Torá, que fazem parte do Velho Testamento da Bíblia, foram escritos antigamente em épocas que nem havia ainda Bíblia, né? Não tinha esses textos compilados. E os povos da Suméria deixaram registrados isso em tábuas de argila. Ficaram muito conhecidas as escritas cuneiformes, as tabletes, que foram traduzidas, inclusive a história dos Anunnaki, que foi muito bem conhecida depois que
Alguns tradutores, como Zecharia Sitchin e outros, deixaram alguns livros escritos aí para a humanidade com os textos integrais ali do que estava sendo dito. E, para nossa surpresa, fomos encontrar nesses textos mais antigos que o Gênesis e outros, as mesmas histórias muito mais completas, apresentando aquela figura de Deus do Velho Testamento, na verdade, como os Anunnaki. Enki, Enlil, Anu e outros, Marduk. E, para nossa surpresa, identificamos que aquilo que nós entendíamos como Deus bipolar, né, como você disse, na verdade eram dois irmãos, dois seres, Anunnaki, que brigavam entre eles para ver quem teria maior hegemonia sobre a humanidade na Terra. Isso é um choque mesmo. Isso muda tudo. Mas isso nega a existência de um Deus criador, uma energia suprema? Não. Na verdade, nós vamos encontrar de fato referências a isso nas palavras de Jesus, quando ele vem para anunciar o evangelho, a boa nova, né? Trazendo conhecimento, sem negar as leis de Moisés, mas ele traz uma reformulação, né? Vamos dizer, uma reforma do que havia sido passado, e isso deixa os judeus na época de forma muito revoltada, assim como os romanos. Mas ele veio para mostrar isso, mas infelizmente também isso foi escondido de nós depois, né? Mas com certeza não é Deus ali. Ali são apenas dois seres, né, brigando por território e poder na Terra. Mas hoje um deles, que é o Enki, pelas informações que nós recebemos, ele já está bem alinhado, porque ele percebeu que não adianta mais ficar nessa busca. Ele despertou, de certa forma, ele está mais espiritualizado do que todos os outros. Os outros nem querem saber disso. Então, ele está indo mais para o lado do bem. Por isso que a gente vê certos movimentos geopolíticos trazendo uma vertente mais aparentemente pró-humanidade, né? E outra contra a humanidade. Isso é nítido. Você Sim. percebe claramente essa dualidade, essa polarização. Mas eu digo, ainda assim, fazem parte desses grupos que querem ter o poder. Mesmo o Deus bonzinho, ele quer o poder. Ele quer ser um Deus bom, protetor, que cuida, que manda em tudo. É o paizão, né? Que não quer deixar os filhos. Agora, tem o outro e outros ainda, que são mais perversos ainda, né? Nem vamos falar deles, mas é isso aí. Para a gente finalizar, vamos mostrar algumas imagens, né? Das manifestações, algumas delas, né? Que eu tenho permissão para mostrar de alguns fenômenos e contatos que tivemos, inclusive com o nosso amigo Bill, que vai aparecer agora no momento que ele foi filmado pela emissora de televisão na época. Foi essa imagem que eles captaram do ser quando ele se materializou para as câmeras, e isso apareceu em rede nacional, tá, gente? Nosso amigo Bill Idbel. Que interessante, dá para ver direitinho, né? Nossa, Aqui foi a desmaterialização dele na frente da câmera do Danilo Gentili, do CQC da Band. Eles estavam esperando o ser aparecer, ele veio, se mostrou com uma silhueta transparente e acendeu o frontal e foi desmaterializando na frente da câmera. Foi impressionante. não tem nem Essa... como dizer que não era, né? É Nossa, incrível, né? tudo. Olha o ser, dá para ver o corpo dele, né? Uhum. E ele vai se desintegrando com uma luz. Tecnologia bioplasmática, impressionante. Que lindo. Essa aí é uma luz que seguiu o nosso carro um dia, uma nave. Esse aí é ele, ó, fazendo uma ativação luminosa nas pessoas. Essas são luzes que se materializam na mata, que
Ele ainda está se mostrando, ainda está permitindo o contato? Sim, sim. Então, por exemplo, se algum telespectador curioso, igual o irmão Gleides, quiser projetar, Uhum. programar uma data para ir para uma excursão dessa, consegue. Sim, existe todo um treinamento energético para a gente até ficar capacitado de ter uma interação mais próxima. E assim, também não é quando a gente quer, eles também têm vamos dizer, o mapeamento energético deles. Sim. Quando chega, costumo dizer o seguinte: quando chega o nosso momento, acontece o contato. Eles querem conversar com algumas pessoas para trazer um pouco de orientação, de parceria, né? E isso acontece, sim. Tem algumas pessoas tendo interações em grupos ou individualmente, mas a gente nunca sabe quando, né, vai acontecer para um ou para outro. Na medida que a gente vai participando e realizando os treinamentos, que treinamentos são esses? A nível de consciência e a nível de energia. Você vai fazendo alguns exercícios, até para capacitar a mente, o corpo, vibratoriamente, para você até se aproximar fisicamente deles, porque a energia deles é muito alta. Uma Uhum. materialização dessa, gente, pode até queimar o nosso corpo. Eu já vi pessoas desmaiando, tendo queimaduras, porque é uma vibração muito alta. Então a gente tem que estar também numa vibração muito alta. A nossa frequência tem que estar alta. Inclusive, a gente faz muito exercício, né? Caminhadas, faz alguns esportes para poder manter a nossa energia muito alta. Porque senão é muito difícil a interação com eles, no nível físico, né? Sim. Eles estão vindo de dimensões no qual a frequência é muito acelerada, é muito alta a vibração. Então precisa ter um campo energético, vamos dizer, equilibrado e correspondente. Então, se a pessoa está muito intoxicada, ela está com uma frequência baixa, uma vibração baixa, oscilação emocional, dificilmente a gente consegue estabelecer esse contato. A não ser que eles realmente queiram, né, aparecer e, enfim, conversar. Mas todos podem sim um dia ter esse contato, essa experiência. Que coisa boa. Logo, logo sou eu indo atrás aí para ter essa experiência. Muito bacana. E essa luz vem de outra dimensão, tá, gente? Ela simplesmente se materializa e desmaterializa no céu. É uma coisa fantástica, assim. Ultimamente anda Tecnologia. aparecendo muitas naves, né, Rafa? Muitas naves estão se permitindo ser filmadas, né, daqui para frente. Isso vai Sim, se intensificar mais, né? sim. E esse tipo de manifestação, não há dúvidas, né? Quando você vê algo tão próximo assim, se densificando, um portal se abrindo, é uma coisa fantástica. Que coisa bacana, que coisa mais linda. Vamos Que lá. alegria, meu irmão. Gratidão por essa união, gratidão por essa live incrível que a gente teve hoje, por essa oportunidade de iniciarmos, né, essa parceria, esse trabalho junto de transmissão. Que grande alegria, muito bom estar aqui junto com você. E fique à vontade, transmita a sua mensagem, ou se despeça, como você sentir. O público está todo à sua disposição, querido. Obrigado, Gleidson. Obrigado a todos. Com muito carinho. A gente se despede hoje deixando uma mensagem de paz, de harmonia, de esperança, para que a gente possa, de fato, executar, agir diante do nosso compromisso. Venha conhecer o meu canal, Rafael Hungria, aqui no YouTube. Tem muitos vídeos, muitas lives. A gente vai estar de braços abertos para acolher a todos vocês. Vamos trabalhar junto, unindo, né, todos os conhecimentos, os trabalhos, para que a gente consiga executar esse plano. Não vamos desanimar, não. Não vamos desistir, não. Ainda dá tempo de todos nós nos tornarmos vencedores, guerreiros e guerreiras da luz, para que a gente possa ajudar essa humanidade tão sofrida, carece, né, de conhecimento, para ter de volta essa dignidade, a vida que todos nós queremos, aqui neste mundo, não é em outro mundo, não. Vamos continuar regenerando essa terra, trabalhando pelo bem. Essa é a mensagem que gostaria de deixar. E sejam muito bem-vindos a vocês que estão chegando agora, né? Conhecendo o nosso trabalho, que aí para Dáquila serão muito bem acolhidos. Cleidson, obrigado mais uma vez. Maravilha trabalhar aqui com você hoje. E vamos juntos.
Gratidão, meu irmão, que grande alegria. O link do canal do Rafael está aqui na descrição, mas é muito fácil, é só pesquisar Rafael Hungria, você já encontra o canal dele com muita facilidade. Que grande alegria. Rafael tem muito conteúdo bom, tem muitas lives dele falando sobre os 144 mil seres de luz, os dimensionais, falando sobre os Anunnakis, falando sobre vários processos que estão acontecendo nesse momento no nosso planeta, sobre as excursões dele, tem muitos vídeos interessantes, então já se inscreva no canal dele e vamos ficar conectados. Logo, logo a gente traz o Rafael de novo, para a gente ter outra oportunidade de conversarmos, trazer essa conexão da espiritualidade com o físico, com as pesquisas, com esse entendimento todo que ele traz de uma forma tão clara e tão objetiva. Rafael, gratidão por você vir, por atender o chamado, gratidão aos seres de luz, aos nossos irmãos cósmicos, por nos auxiliarem para que a gente conseguisse transmitir hoje. Muito bom poder estar aqui. Os irmãos que estão assistindo, aproveitem-se, tentem se inscrever no canal Sessão Planetária, se inscrevam no canal do Rafael e vamos juntos. Um abraço de luz, uma boa noite, um bom descanso a todos e gratidão e namastê.